Durante a década de 2040, a base Tantalus é erguida em Marte. Uma equipe de 8 astronautas embarca em uma missão que dura 6 meses para coletar amostras, e hoje marca o último dia da expedição. Em menos de 20 horas, a nave Aurora partirá da Terra para resgatá-los. No deserto marciano, Vincent e Rebecca conduzem um rover em direção a um ponto de escavação, percebendo a aproximação de uma tempestade de areia. Ao chegarem ao destino, Vincent contata Kim via rádio, alertando-a de que é hora de retornar à base, lembrando-a da necessidade de estarem prontos para a partida. Contudo, Kim o ignora e continua cavando, determinada a encontrar amostras valiosas. Enquanto aguardam, Vincent comenta com Rebecca sobre seu cansaço com a atitude de Kim e menciona que não está empolgado com a longa viagem de volta à Terra, embora sinta saudades de casa. Quando Kim finalmente entra no rover, ela reclama por estarem retornando de mãos vazias, criticando o tempo insuficiente de 6 meses para obter resultados significativos. Durante o retorno, eles recebem uma chamada do Capitão Charles, pedindo que se apressem, pois precisam de assistência para reparar o link de comunicação com a Aurora. Na base, Richard consegue restabelecer o sinal, mas também enfrenta problemas com a energia devido à tempestade. Simultaneamente, Marco solicita a Charles permissão para uma última ida ao local de escavação para consertar um sensor gama quebrado. Charles hesita, mas acaba concordando, instruindo-o a levar Richard e a retornar antes do anoitecer. Quando o trio chega e observa Marco e Richard partindo, Kim reclama da injustiça de ter sido forçada a voltar enquanto os outros têm a oportunidade de sair novamente. No caminho para o local, Richard fica surpreso ao descobrir que Marco mentiu. Em vez de consertar um sensor, eles estão lá para coletar uma amostra de algo chamado anomalia microscópica. De volta à base, Vincent trabalha no sistema de refrigeração enquanto conversa com o psicólogo Robert, comentando sobre a aproximação da Aurora, que parece estar em uma trajetória instável. Enquanto isso, Kim investiga a estação de trabalho de Marco para entender suas verdadeiras intenções e encontra uma imagem de cavidades em uma rocha. Rebecca observa que as cavidades podem ser perfurações microbianas e, ao examinar a amostra no microscópio, detectam sinais de divisão celular bacteriana. Isso revela que Marco mentiu porque não queria compartilhar o crédito pela descoberta. Irritado, Charles comunica a Richard e Marco que o local de escavação está agora interditado. Entretanto, Marco diz a Richard para fingir que não ouviu as ordens de Charles devido à má recepção do sinal. Marco então coleta uma amostra de solo do local de escavação, mas, ao examinar a área mais de perto, o solo sob seus pés começa a tremer e repentinamente cede, fazendo com que Marco fique preso abaixo da superfície. Richard corre para fora do rover para ajudá-lo, mas sua visão é prejudicada pelo vapor. Pouco depois de pedir reforços, Charles e Lauren chegam para resgatar Marco. Richard teme que Marco já esteja morto, mas Lauren discorda e tenta descer pelo buraco. Charles a impede imediatamente, afirmando que o poço é perigoso demais naquele estado. Eles decidem que Lauren ficará no local enquanto Charles e Richard retornam à base para buscar o equipamento de resgate necessário. Na base, Kim insiste em anunciar sua descoberta, ignorando o fato de que Marco pode estar morto. Richard lembra que Marco perdeu a vida, mas Kim atribui a culpa ao próprio Marco por desrespeitar os protocolos, o que enfurece Richard. O grupo contata o controle da missão, que após revisar a situação, autoriza o resgate de Marco, apesar dos riscos. Antes de partir, Robert sugere que Charles repreenda Kim por seu comportamento, mas Charles assume a responsabilidade pelos erros da equipe. Enquanto Charles leva Rebecca, Robert e Vincent de volta ao local do incidente, Lauren permanece no rover. De repente, ela ouve alguém tentando entrar no veículo e tenta comunicar-se com Charles via rádio, mas a interferência da tempestade impede a comunicação. Quando a equipe finalmente chega ao local, Lauren está desaparecida. Eles presumem que ela caiu no poço, e Vincent desce amarrado a uma corda para investigar. À medida que se aproxima do fundo, ele percebe um organismo microbiano crescendo nas rochas. Quanto mais desce, pior Vincent se sente, começando a hiperventilar ao ter flashbacks de um incidente traumático na nave Aurora. Preocupados, os outros rapidamente puxam a corda para trazê-lo de volta. Após se recuperar, Vincent relata que não encontrou ninguém no fundo do poço. Robert, então, examina a área e, surpreendentemente, encontra 2 séries de pegadas indo em direção à base, o que não faz sentido, pois eles tinham um rover à disposição. A equipe avisa Kim para se preparar para possíveis emergências. Kim observa que, se o traje de Marco estiver danificado, ele pode estar sofrendo danos cerebrais devido à falta de oxigênio. Nesse momento, Richard verifica o sistema de rastreamento e identifica 2 figuras a 50 metros da base. Enquanto Kim tenta contatá-los pelo rádio, Richard vai até a câmara de descompressão para recebê-los. Assim que Kim avista uma figura estranha se aproximando lentamente da base, Richard abre a câmara de descompressão e Marco desaba no chão, revelando um buraco em seu capacete. Richard o ajuda a removê-lo, mas recua em choque ao perceber que Marco agora parece uma criatura zumbificada. De
De repente, Marco se levanta e pega uma furadeira elétrica, atacando Richard e apunhalando-o no estômago. Embora gravemente ferido, Richard consegue se mover o suficiente para ativar o alarme. Kim corre para a câmara de descompressão, mas ao ver Marco, ela foge para se esconder em outra sala. Pouco depois, Lauren também chega à câmara, revelando que está infectada. Richard, lutando contra a dor, consegue correr para outra sala e tranca a porta atrás de si. Lauren vai atrás de Kim, que sem treinamento militar tenta defender-se da melhor forma possível contra a ameaça. Logo, Marco se junta a Lauren, e Kim usa todos os objetos à sua disposição na sala para se defender. Uma das criaturas se distrai ao beber um líquido que escorre pelo chão, o que dá a Kim a oportunidade de derrubar a outra e escapar, trancando a porta atrás de si. Antes de perder a consciência, Richard consegue enviar um Mayday pelo rádio. Quando os outros membros da equipe retornam, Charles os instrui a aguardarem do lado de fora enquanto ele investiga. Lá dentro, ele encontra uma verdadeira cena de caos, e ao ver Kim, percebe que Marco está quebrando a porta de vidro. Charles ordena que Kim vista um traje espacial enquanto ele tenta conter as criaturas. Marco consegue romper a barreira, e embora Charles tente argumentar com ele, fica claro que o cérebro infectado de Marco não compreende suas palavras. Assim que Kim está devidamente equipada, ela sai da base e Charles corre para a câmara de descompressão. No caminho, os astronautas infectados o alcançam e o esfaqueiam no ombro. Após uma intensa luta, Charles consegue escapar e se reunir com os outros. Eles desativam a porta para prender os colegas infectados, mas Vincent fica revoltado. Kim, no entanto, mostra-lhe os rostos das criaturas, ressaltando que eles não são mais humanos. O grupo então se refugia na cúpula da estufa, onde Rebecca tenta tratar o ferimento de Charles, apesar de não ser médica. Charles, percebendo que sua vida está chegando ao fim, lamenta não conseguir lembrar-se da aparência de sua família e pede à equipe que transmita seus pensamentos a eles. De repente, Charles agarra Robert pelo pescoço, obrigando os outros a intervir e acalmá-lo. Desesperado, Vincent segura Charles até que ele começa a ter dificuldades para respirar. Charles diz à tripulação que eles nunca mais verão a Terra e desmaia. Vincent acredita que ele está morto, mas Kim, por precaução, amarra Charles à mesa, temendo que ele possa se reanimar como Marco e Lauren. Perturbado com a situação, Vincent cobre o corpo de Charles com um cobertor. Enquanto discutem o próximo passo, Vincent percebe que a infecção está se espalhando rapidamente sob o cobertor. Pouco depois, eles ouvem uma explosão do lado de fora. Ao verificar o monitor, descobrem que os astronautas infectados escaparam, utilizando um explosivo na câmara de descompressão. Os infectados chegam à cúpula e começam a bater na porta. Ao mesmo tempo, o corpo de Charles começa a tremer por alguns segundos. A tripulação tenta contatar a estação espacial, mas as comunicações estão fora de serviço. Então, Vincent se voluntaria para rastejar pelo tubo de oxigênio até a base e reparar o sistema. Após Vincent partir, Rebecca coleta uma amostra do sangue de Charles e percebe que ele também está infectado. Minutos depois, Vincent para de rastejar devido a um ataque de pânico, assombrado pelas memórias de um acidente anterior na estação espacial. Pelo rádio, Rebecca tenta acalmá-lo, lembrando-o de que todos na equipe estão com medo. Quando ele finalmente chega à base, encontra sangue por toda parte, mas mesmo assim começa a trabalhar. De volta à estufa, Rebecca se pergunta se antibióticos poderiam neutralizar a bactéria e injeta uma solução em Charles. Imediatamente, o corpo de Charles começa a tremer e se contorcer, levando Rebecca a acreditar que ele pode estar lutando contra a infecção. No entanto, Kim aponta que os movimentos são apenas reflexos naturais do corpo. Assim que o corpo de Charles para de se mover, Rebecca coleta outra amostra de sangue e descobre que a bactéria não está mais se multiplicando, o que indica que a solução não cura a infecção, mas a retarda. Kim, então, adapta a solução para ser utilizada em um spray de descontaminação, permitindo que seja vaporizada e usada contra as criaturas infectadas. Enquanto isso, Vincent consegue estabelecer contato com a nave Aurora, mas antes que possa relatar a situação, a energia acaba. Robert observa no monitor que os astronautas infectados estão retornando à base, pois não conseguem quebrar as portas da cúpula. A equipe decide destrancar a porta para atrair as criaturas para a câmara de descompressão, onde pretendem pulverizá-las com os antibióticos. Assim que um dos astronautas infectados entra, o spray de descontaminação é ativado, fazendo a criatura cair no chão, contorcendo-se. No entanto, Rebecca logo descobre que o efeito é apenas temporário, pois a bactéria está começando a desenvolver resistência ao medicamento. Vincent tenta consertar o fornecimento de energia, mas se depara com Richard, agora infectado. Sem hesitar,
evitar, ele ataca Richard repetidamente com sua lanterna, mas por mais que bata, a criatura não cai. Vincent, então, corre para o tubo de oxigênio e rasteja de volta à cúpula. Ele pede a Rebecca para abrir o painel e avisa que não selou a outra extremidade do tubo. Os outros membros da equipe colocam seus capacetes antes de puxar Vincent para fora. Kim, em seguida, pega 2 frascos de antibióticos e os joga em Richard, que continua avançando. Vincent e Rebecca correm para a câmara de descompressão na esperança de escapar. Nesse momento, Robert percebe que o corpo de Charles está começando a se reanimar e corre para a câmara também, trancando a porta atrás dele e deixando Kim sozinha sob o ataque das criaturas. Ao se juntar a Vincent e Rebecca, Robert apenas informa que Kim não sobreviveu. Na câmara de descompressão, a criatura que eles haviam pulverizado antes começa a despertar e Robert a chuta com raiva. O trio finalmente abre a câmara de descompressão e tenta escapar, mas são confrontados por um dos astronautas infectados, que esfaqueia Rebecca na perna com uma tesoura. Apesar disso, a tripulação consegue chegar ao veículo espacial e Vincent injeta um antibiótico em Rebecca, na esperança de que seu corpo possa combater a infecção. O grupo parte no rover, mas logo percebe que não tem energia suficiente para chegar ao local de pouso. Eles concluem que terão que caminhar até lá, o que Rebecca não pode fazer devido ao ferimento. Vincent sugere que eles retornem à base para tratar Rebecca, mas Robert insiste que deveriam deixá-la para trás, pois ela está infectada. Rebecca argumenta que Robert também pode estar infectado, já que Charles o agarrou pelo pescoço, mas Robert desvia a conversa. Ele lembra que há outro rover no local da escavação, então eles decidem ir para lá. Ao chegarem, Robert segue a pé até o outro veículo espacial e contata Vincent pelo rádio, dizendo para ele abandonar Rebecca. Vincent se recusa, e Robert foge sozinho. Quando Vincent sai para detê-lo, já é tarde demais. Para piorar, ele percebe que os infectados estão o seguindo e se aproximando rapidamente. Vincent e Rebecca decidem dirigir o rover pela tempestade de areia na esperança de despistá-los. Vincent acredita que terão energia suficiente para chegar ao local de pouso pela manhã, assim que o sol recarregar as baterias do rover. Ao amanhecer, Vincent acorda e encontra uma mensagem da estação espacial, informando que uma equipe de resgate está a caminho. Vincent tenta responder à mensagem da estação espacial, mas percebe que não está conseguindo contato devido à interferência da tempestade. Desolado, ele nota que Rebecca deixou o rover e começa a seguir seus passos. Ele a encontra pouco tempo depois, mas ela o avisa para manter distância, dizendo que já pode sentir a infecção tomando conta de seu corpo. Mesmo assim, Vincent, determinado a salvá-la, corre até ela. Em um ato de desespero, Rebecca remove seu capacete, permitindo que o ar marciano a sufoque rapidamente. Poucos minutos após sua morte, o corpo de Rebecca se reanima e a ataca. Vincent luta para contê-la enquanto ela, em um último lampejo de consciência, implora para que ele ponha um fim ao seu sofrimento. Ele, com pesar, escolhe a misericórdia e a golpeia na cabeça com uma pedra, terminando sua agonia. Logo após, Vincent avista a nave Aurora se aproximando do local de pouso e corre para lá. No entanto, ele percebe que 3 criaturas infectadas também estão se dirigindo para o mesmo local. Desesperado, ele tenta avisar a Aurora para não abrir a escotilha, mas a comunicação é bloqueada pela tempestade. A equipe de resgate desembarca, apenas para ser rapidamente atacada e eliminada pelas criaturas. Os gritos de pavor ecoam no rádio de Vincent, que chega tarde demais para salvar os tripulantes, mas se depara com as criaturas ocupadas se alimentando, o que lhe permite passar despercebido. Ele também vê um dos corpos em um estado avançado de decomposição, uma visão aterrorizante. Vincent finalmente entra na nave e, após trancar a porta, encontra Robert na cabine de comando. Robert ainda está consciente, mas os sinais da infecção já são evidentes. Vincent entende que não podem arriscar levar a bactéria de volta à Terra. Robert, percebendo a intenção de Vincent, o ataca, iniciando uma luta brutal. Durante a briga, Robert perfura o capacete de Vincent, que revida, conseguindo pegar uma faca e esfaqueando Robert de volta. Com a nave começando a voar automaticamente e sacudindo violentamente, os dois continuam a lutar, até que Vincent golpeia repetidamente a cabeça de Robert até ele parar de se mover. Sabendo que não pode permitir que o corpo infectado permaneça na nave, Vincent retira seu próprio capacete manchado de sangue, abre a escotilha e lança o corpo de Robert no espaço. Nos poucos segundos em que luta para respirar, Vincent tem uma visão de Rebecca, que parece confortá-lo em sua mente. Consciente de que pode estar infectado, Vincent envia uma mensagem para a estação espacial, relatando tudo o que aconteceu. Ele sabe que há uma chance de ter contraído a bactéria, então explica seu plano de destruir a nave, colidindo-a com Marte se notar qualquer sintoma de infecção. A Aurora continua sua trajetória, enquanto Vincent aguarda uma resposta, preparado para fazer o sacrifício final, se necessário.